51. A luz vermelha e brumosa da manhã era uma coisa que não deveria existir. A bruma morria antes da luz do dia. O calor a fazia evaporar. Mesmo trancá-la dentro de um quarto fechado fazia com que condensasse e desaparecesse. Não deveria ser capaz de suportar a luz do sol nascente. Ainda assim, resistia. Quanto mais se afastavam de Luthadel, mais tempo as brumas duravam nas manhãs. A mudança era leve. Eles ainda estavam a poucos dias de cavalgada de Luthadel, mas Ven sabia. Via a diferença naquela manhã. As brumas pareciam ainda mais fortes do que previra. Elas nem mesmo enfraqueceram quando o sol se ergueu. Elas obscureceram sua luz. Bruma, ela pensou, profundezas. Cada vez mais ela se convencia de que estava certa sobre isso, embora não conseguisse saber ao certo. Ainda assim, parecia correto para ela por algum motivo. As profundezas não eram um monstro ou tirano, mas uma força mais natural e, portanto, mais assustadora. Uma criatura poderia ser assassinada. As brumas eram muito mais intimidantes. As profundezas não oprimiam com sacerdotes, mas usavam o terror supersticioso do povo. Não massacravam com exércitos, mas com fome. Como alguém combatia algo maior que um continente? Uma coisa que não podia sentir raiva, dor, ter esperança ou clemência. Ainda assim, era tarefa de Ven fazer exatamente isso. Ela ficou sentada em silêncio em uma grande rocha ao lado da fogueira da noite, com suas pernas para cima e os joelhos colados ao peito. Ellen ainda dormia. O fantasma estava lá fora fazendo a ronda. Ela não questionava mais seu papel. Ou estava louca, ou era a heroína das eras. Era sua tarefa derrotar as brumas. Mesmo assim, ela pensou, franzindo a testa, as pulsações não deveriam ficar mais fortes em vez de mais fracas? Quanto mais viajavam, mais fracas as batidas pareciam ficar. Estava atrasada? Algo estava acontecendo no poço para enfraquecer seu poder? Alguém já o tomara? Temos que continuar. Outra pessoa no lugar dela talvez tivesse perguntado por que fora escolhida. Vin conhecera muitos homens na gangue de Cameron e no governo de Ellen, que reclamavam sempre que recebiam uma incumbência. Por que eu? Eles perguntavam. Os inseguros não pensavam que estavam prontos para a tarefa. Os preguiçosos queriam escapar do trabalho. Vin não se considerava autoconfiante ou motivada. Ainda assim, não via sentido em perguntar por quê. A vida lhe ensinara que às vezes as coisas simplesmente aconteciam. Não raro, não havia um motivo específico para Ren lhe bater, e motivos eram confortos fracos, de qualquer forma. Os motivos pelos quais Kelsier precisara morrer eram claros para ela, mas isso não arrefecia a saudade que sentia dele. Ela tinha um trabalho a fazer. O fato de não o entender não a impedia de reconhecer que precisava tentar cumpri-lo. Ela simplesmente esperava que soubesse o que fazer quando a hora chegasse. Apesar de as batidas soarem mais fracas, ainda estavam lá, impulsionavam-na para frente, para o posto da ascensão. Atrás de si, ela conseguia sentir a vibração menor do espectro das brumas. Nunca desaparecia até as próprias brumas sumirem. Estava lá a manhã inteira, em pé, bem atrás dela. Você conhece o segredo disso tudo? Ela perguntou, em voz baixa, virando-se para o espírito das brumas avermelhadas. Você. O pulso alomântico do espectro das brumas estava vindo diretamente de dentro da tenda que ela dividia com Ellen. Ven saltou da rocha, pousando no chão congelado e saiu às pressas para a tenda. Ela abriu as portas com tudo. Ellen dormia lá dentro, a cabeça quase invisível quando saiu dos cobertores. As brumas enchiam a pequena tenda, rodopiando, girando, e aquilo era bem estranho. Brumas, em geral, não estavam em tendas. Não entravam em tendas. E lá, no meio das brumas, estava o espírito, em pé, sobre Ellen. Não estava lá de verdade, era apenas um contorno nas brumas, um padrão que se repetia causado por movimentos caóticos, e ainda assim era real. Ela conseguia senti-lo e vê-lo, ver como ele erguia a cabeça encontrando o olhar dela com olhos invisíveis, olhos cheios de ódio. Ergueu um braço substancial e Ven viu algo reluzir, reagiu de pronto.
puxando uma adaga e irrompendo, tenda adentro, atacando. Seu golpe atingiu algo tangível na mão do espectro das brumas. Um som metálico retiniu no ar calmo, e Ven sentiu um frio poderoso, entorpecedor em seus braços. Os cabelos do corpo todo se arrepiaram. E em seguida, ele desapareceu, dissipando-se como o ressoar de sua lâmina de alguma forma sólida. Vin piscou, em seguida, olhou através da porta agitada da tenda. As brumas lá fora haviam desaparecido. O dia finalmente vencera. Não pareciam restar muitas vitórias. Vin? Ellen perguntou, bocejando e virando-se. Vin acalmou sua respiração. O espírito fora embora. A luz do dia significava segurança, por hora, no passado. Por hora. No passado eram as noites que eu achava seguras. Ela pensou, Kelsier as deu para mim. O que foi? Ela me perguntou. Como alguém, mesmo um nobre, podia ser tão lento para despertar, tão despreocupado com a vulnerabilidade que mostrava enquanto dormia? Ela embainhou a adaga. O que posso lhe dizer? Como posso protegê-lo de algo que mal posso ver? Ela precisava pensar. Não foi nada, ela disse, baixo. Apenas eu, nervosa outra vez. Ellen rolou, suspirando com satisfação. O fantasma está fazendo a ronda matutina? Sim. Me acorde quando ele voltar. Vina sentiu, mas ela provavelmente não viu. Ela se ajoelhou, olhando para ele enquanto o sol se erguia atrás dela. Ela se entregou para ele, não apenas seu corpo, nem apenas seu coração. Ela havia abandonado suas racionalizações, aberto mão das reservas, tudo por ele. Não conseguia mais se dar ao luxo de pensar que não era digna dele. Não mais se dava o falso alívio de acreditar que não poderiam jamais estar juntos. Ela nunca confiara em ninguém dessa forma. Nem em Kelsier, nem em Caesar, tampouco em Ren. Ellen tinha tudo. Aquilo a fazia tremer por dentro. Se ela o perdesse, perderia a si mesma. Eu não devo pensar nisso, disse a si mesma. Erguendo-se, ela saiu da tenda, fechando em silêncio as abas. À distância, as sombras se moviam. Fantasma apareceu um minuto depois. Definitivamente tinha alguém lá atrás, ele disse em voz baixa. Não eram espíritos, 5 homens, num acampamento. Vin franziu a testa. Então, estão nos seguindo? Devem estar. Espiões de Strath, ela pensou. Vamos deixar que Ellen decida o que fazer sobre eles. Fantasma deu de ombros, caminhando até sentar-se na rocha de Ven. Vai acordá-lo? Ven virou de costas. Deixe-o dormir um pouco mais. Fantasma deu de ombros novamente. Observou como ela caminhou até a fogueira e desembalou a madeira que haviam coberto na noite anterior. Em seguida, começou a alimentar o fogo. Você mudou, Ven, Fantasma falou. Ela continuou a trabalhar. Todo mundo muda, ela comentou. Não sou mais uma ladra e tenho amigos para me apoiar. Não quis dizer isso, Fantasma retrucou. Digo, nos últimos tempos, na última semana, você está diferente do que era. Diferente como? Não sei. Não parece tão amedrontado o tempo todo. Vin fez uma pausa. Tomei algumas decisões sobre quem sou e quem serei. Sobre o que quero. Ela trabalhou em silêncio por um momento e finalmente fez uma centelha pegar. Estou cansada de tolerar bobagens, ela disse por fim. A tolice alheia e a minha própria. Decidi agir em vez de ficar pensando. Talvez seja uma maneira mais imatura de ver as coisas, mas por ora parece o correto a se fazer. Não é imaturo, Fantasma afirmou. Ven sorriu, erguendo os olhos para ele. Com 16 anos e mal crescido, era da mesma idade que ela quando Kelsier a recrutara. Ele apertava os olhos para a luz, embora o sol estivesse baixo. Diminua o estanho, Finn falou. Não precisa mantê-lo tão forte. Fantasma deu de ombros. Ela conseguia ver a indecisão nele. Ele queria tanto ser útil, e ela conhecia essa sensação. E você, Fantasma? Ela disse, virando-se para recolher os suprimentos para o café da manhã. Caldo e pães de novo. Como está? Como você está? Ele ergueu outra vez os ombros. Eu quase esqueci como era tentar conversar com um adolescente, ela pensou, sorrindo. Fantasma? Ela falou, apenas provando o nome. O que você acha desse apelido? Lembro quando todo mundo te chamava pelo seu nome de verdade. Lastborns. Ven tentou soletrar uma vez. Parou quando chegou às 5 letras. Kelsier me deu meu nome, Fantasma falou, como se fosse um motivo suficiente para mantê-lo. E talvez fosse. Ven viu a expressão nos olhos de Fantasma quando mencionou Kelsier. Trevo podia ser o tio de Fantasma, mas era Kelsier quem ele venerava. Claro, todos veneravam Kelsier.
Eu queria ser poderoso, Vin, o fantasma falou, baixinho, seus braços dobrados sobre os joelhos enquanto estava sentado na rocha. Como você. Você tem suas próprias habilidades. Estanho? O fantasma perguntou. Quase inútil. Se eu fosse nascido das brumas, poderia fazer grandes coisas. Ser alguém importante. Ser importante não é tão maravilhoso assim, fantasma. Ven falou, ouvindo as batidas na cabeça. Na maior parte do tempo, é apenas incômodo. Fantasma sacudiu a cabeça. Se eu fosse um nascido das brumas, poderia salvar as pessoas. Ajudar quem precisasse. Poderia impedir que as pessoas morressem. Mas sou apenas um fantasma. Fraco. Um covarde. Ben olhou para ele, franzindo o senho, mas a cabeça dele estava abaixada e ele não a olhava nos olhos. O que está acontecendo? Ela se perguntou. Caesar usou um pouco de força para ajudá-lo a subir 3 degraus de uma vez. Saiu da escadaria logo atrás de Tendril, os dois juntando-se aos membros remanescentes do grupo no topo da muralha. Os tambores ainda soavam. Cada um tinha um ritmo diferente quando soava na cidade. As batidas misturadas ecoavam caoticamente em prédios e becos. O horizonte ao norte parecia vazio, sem o exército de Strath. Se ao menos aquele mesmo vazio se estendesse para o nordeste, onde o acampamento Colos parecia em alvoroço. Alguém consegue entender o que está acontecendo? Brisa perguntou. Ham sacudiu a cabeça. Está muito longe. Um dos meus batedores é um olho de estanho, Trevo falou, aproximando-se com passos pesados. Ele deu o alarme. Disse que os colos estavam lutando. Meu bom homem, Brisa disse, essas criaturas horrendas não estão sempre lutando? Mas que o de costume, Trevo falou. Briga massiva. Caesar sentiu um brilho fugaz de esperança. Estão brigando? Ele perguntou. Talvez eles matem uns aos outros. Trevo encarou com um daqueles olhares. Li um dos livros de Isano. O que dizem sobre as emoções dos colos? São apenas duas, Caesar respondeu. Tédio ou fúria. Mas é como eles sempre começam uma batalha, Tendril falou, baixinho. Começam a lutar entre eles, enfurecendo mais e mais seus membros. E então, ela parou de falar, e Caesar entendeu, a marcha escura a leste ficando cada vez mais leve, dispersão, decisão em membros individuais. Ataque à cidade. Desgraça, Trevo praguejou. Em seguida, começou a caminhar às pressas até os degraus. Mande mensageiros, ele berrou. Arqueiros, para a muralha. Tranquem as grades do rio. Batalhões, formar posição. Aprontem-se para lutar. Querem que essas coisas invadam a cidade e levem seus filhos? O caos seguiu. Homens começaram a correr em todas as direções. Soldados subiam as escadarias aos tropeções, obstruindo a passagem, impedindo o grupo de se mover. Está acontecendo, Caesar pensou, entorpecido. Assim que as escadarias estiverem livres, Dawson falou, em voz baixa, quero que cada um vá para o seu batalhão. Tendril, você vai para o portão de estanho, a norte da fortaleza Venture. Talvez eu precise do seu aconselhamento, mas por ora fique com aqueles rapazes. Eles vão te ouvir, respeitam os 3 anos. Brisa, você está com um dos seus abrandadores em cada um dos batalhões de 4 a 12? Brisa assentiu. Não são muito, mas apenas mantenha aqueles garotos lutando, Dawson falou. Não deixe nossos homens quebrarem. 1000 homens são demais para um abrandador cuidar, meu amigo, Brisa comentou. Que façam o melhor que puderem, Dawson falou. Você e Ham pegam o portão de Peltre e o portão de Zinco. Parece que os colos vão atingir aqui primeiro. Trevo deve trazer reforços. Os 2 homens assentiram. Em seguida, Dawson olhou para Caesar. Sabe para onde ir? Sim. Creio que sim, Caesar disse, encostando-se na parede. No ar, flocos de cinzas começavam a cair do céu. Então vá, Dawson disse, quando um esquadrão final de arqueiros estava saindo das escadarias. Milord Venture, Strath virou-se. Com alguns estimulantes, era capaz de permanecer forte bastante para ficar sobre a cela, embora não tivesse ousado lutar. Claro, ele não lutaria de qualquer forma, não era do seu feitio. Exércitos serviam para isso. Ele virou sua montaria quando o mensageiro se aproximou. O homem bufou, pousando as mãos nos joelhos quando ele parou ao lado da montaria de Strath com pedaços de cinzas girando no chão aos seus pés. Milord, o homem falou, o exército de Colos atacou Luthadel. Bem como você disse, Zen, Strath pensou, espantados. E os Colos atacando? Lord Generally perguntou, movendo seu cavalo até se aproximar de Strath. O belo Lord franziu a testa, em seguida encarou Strath. Esperava isso, milord? Claro, Strath falou, sorrindo. Generally parecia impressionado.
Passe uma ordem para os homens, Jannerly, Strath disse. Quero que esta coluna volte na direção de Luthadel. Podemos chegar lá em 1 hora, milord, Jannerly comentou. Não, Strath disse. Vamos tranquilos. Não queremos sobrecarregar nossas tropas, queremos? Jannerly sorriu. Claro que não, milord. Flechas pareciam ter pouco efeito sobre os colos. Caesar ficou petrificado e consternado sobre a torre de observação do portão. Ele não estava oficialmente a cargo dos soldados, então não tinha ordens para dar. Simplesmente estavam em pé com os batedores e mensageiros, esperando para ver se era necessário ou não. Aquilo o deixava com muito tempo para observar o horror se desvelando. Os colos não estavam atacando sua seção da muralha ainda, felizmente, e seus homens observavam tensos enquanto as criaturas partiam em alta velocidade na direção do portão de estanho e do portão de Peltre. Mesmo de longe, a torre permitia que visse uma parte da cidade onde o portão de estanho ficava. Caesar podia ver os colos correndo, direto através das chuvas de flechas. Alguns dos pequenos pareciam cair mortos ou feridos, mas a maioria continuava a avançar. Homens murmuravam na torre ao lado dele. Não estamos prontos para isso, Caesar pensou. Mesmo com meses para planejar e prever, não estamos prontos. É isso que conseguimos por termos sido governados por um deus durante 1000 anos. 1000 anos de paz. Paz tirânica. Mas de qualquer maneira, paz. Não temos generais, temos homens que sabem como ordenar um banho. Não temos táticos, temos burocratas. Não temos guerreiros, temos garotos com varetas. Mesmo ao observar o destino que se aproximava, sua mente de estudioso era analítica. Acionando a visão, conseguiu ver que muitas das criaturas distantes, especialmente as maiores, carregavam pequenas árvores arrancadas pela raiz. Estavam prontos, do seu jeito, para invadir a cidade. As árvores não seriam tão eficazes como arietes reais. Por outro lado, os portões da cidade não eram construídos para resistir a um ariete em primeiro lugar. Aqueles colos são mais inteligentes do que achamos, ele pensou. Podem reconhecer o valor abstrato de moedas, mesmo que não tenham uma economia, conseguem ver que precisam de ferramentas para derrubar nossos portões, mesmo que não saibam como fazer essas ferramentas. A primeira onda de colos alcançou a muralha. Os homens começaram a lançar pedras e outros objetos para baixo. A seção de Caesar tinha pilhas semelhantes, uma bem ao lado do arco do portão, ao lado da que ele ficava. Mas as flechas quase não tinham efeito. De que adiantariam algumas rochas? Os colos agrupavam-se ao redor da base da muralha, como a água de um rio represado. Batidas distantes soaram, enquanto as criaturas começaram a bater contra os portões. Batalhão 16, um mensageiro gritou lá de baixo, cavalgando até o portão de Caesar. Lord Cool! Aqui, o homem gritou, do alto da muralha, ao lado da torre de Caesar. Portão de Peltre precisa de reforço imediatamente. Lord Penrod ordena que o senhor traga 6 companhias e me siga. Lord Coley começou a dar ordens. 6 companhias. Caesar pensou. 600 de nossos 1000. As palavras de que Trevo falara mais cedo voltaram até ele. 20.000 soldados podem parecer muito, até alguém perceber o quanto precisam se esfalfar. As 6 companhias marcharam para longe, deixando o pátio diante do portão de Caesar perturbadoramente vazio. Os 400 homens restantes, 300 no pátio, uma centena na muralha, aguardavam em silêncio agitado. Caesar fechou os olhos e acionou sua mente de estanho auditiva. Conseguiu ouvir madeira batendo em madeira, gritos humanos. Liberou rapidamente a mente de estanho. Em seguida, acionou a visão outra vez, inclinando-se para olhar a seção da muralha, onde a batalha estava sendo travada. Os colos estavam jogando de volta as pedras lançadas, e eram muito mais precisos que os defensores. Caesar saltou quando viu o rosto de um jovem soldado estourar, seu corpo lançado do topo da muralha pela força de uma pedra. Caesar liberou a mente de estanho, ofegante. Sejam firmes, homens, um dos soldados na muralha gritou. Mal era um jovem, um nobre, mas não podia ter mais de que 16 anos. Claro, muitos homens no exército tinham aquela idade. Aguentem firme, o jovem comandante repetiu. Sua voz parecia insegura, e parou quando percebeu algo à distância. Caesar virou-se, seguindo o olhar do homem. Os colos haviam se cansado de ficar parados, amontoados num único portão. Estavam se movendo para cercar a cidade, grupos grandes deles se dividindo, cruzando o rio General da direção de outros portões. Portões como o de Caesar. Vin aterrissou diretamente no meio do acampamento.
lançou um punhado de pó de peltre na fogueira. Em seguida empurrou, soprando brasas, fuligem e fumaça sobre alguns guardas surpresos que estavam arrumando o café da manhã. Ela estendeu a força e puxou as estacas das 3 pequenas tendas. Todas as 3 despencaram. Uma estava desocupada, mas gritos vieram das outras 2. A lona divisava figuras confusas que lutavam, uma dentro da tenda maior, 2 dentro da menor. Os guardas cambalearam para trás, erguendo os braços para proteger os olhos da fuligem e das centelhas, as mãos sobre as espadas. Vin ergueu um punhado na direção deles, e conforme piscavam para limpar os olhos, ela deixou uma moeda cair no chão. Os guardas ficaram paralisados. Em seguida tiraram a mão das espadas. Vin encarou as tendas. A pessoa no comando estaria dentro da maior. E era o homem com quem ela precisaria lidar, provavelmente um dos capitães de Strath, embora os guardas não usassem a heráldica dos Venture. Talvez. Jace Lecal esticou a cabeça para fora da tenda, praguejando enquanto se livrava da lona. Havia mudado muito nos 2 anos desde que Ven o vira pela última vez. No entanto, havia traços do que o homem se tornaria. Sua figura esbelta ficou esquálida, sua cabeça, que ficava calva, não deixou a desejar. Ainda assim, como seu rosto havia ficado tão emaciado, tão velho, tinha a idade de Ellen. Jastes, Ellen falou, saindo do seu esconderijo na floresta. Caminhou até a clareira com o fantasma ao seu lado. O que está fazendo aqui? Jastes conseguiu ficar em pé enquanto os outros 2 soldados se desemaranhavam da tenda. Acenou para eles pararem. Ele disse. Eu não sabia mais para onde ir. Meus batedores disseram que você estava fugindo e me pareceu uma boa ideia. Onde quer que você vá, quero ir com você. Podemos nos esconder lá. Talvez podemos. Jastes! Ellen estourou, caminhando a passos largos para ficar ao lado de Ven. Onde estão os seus colos? Você os mandou embora também? Eu tentei, Jastes falou, baixando os olhos. Eles não quiseram ir, não depois que viram Luthadel. E então, o quê? Ellen questionou. Um incêndio, Jastes falou. Em nossas carroças de suprimento. Vin franziu a testa. Suas carroças de suprimento? Ellen perguntou. As carroças onde você carregava as moedas de madeira? Sim. Pelo Senhor Soberano Homem, Ellen disse, avançando. E você simplesmente os deixou lá, sem liderança, às portas da nossa cidade? Eles iam me matar, El. Jastes falou. Estavam começando a brigar muito, exigindo mais moedas, exigindo que atacássemos a cidade. Se eu ficasse, eles teriam me matado. São feras, feras que mal têm forma humana. E você partiu, Ellen falou. Abandonou Luthadel para eles. Você abandonou também, Jastes retrucou. Ele caminhou para a frente, mãos suplicantes, quando se aproximou de Ellen. Olhe, El, sei que errei. Pensei que poderia controlá-los. Não queria que isso acontecesse. Ellen ficou em silêncio. E Ven conseguiu ver uma frieza aumentando em seus olhos. Não uma frieza perigosa como Kelzer, mas de uma postura régia, a sensação de que era mais do que ele queria ser. Ele se impertigou, olhando de cima para o homem implorante à sua frente. Você reuniu um exército de monstros violentos e liderou-os num ataque tirânico, Jastes, Ellen disse. Você causou um massacre de aldeões inocentes. Em seguida abandonou aquele exército sem liderança ou controle diante da cidade mais populosa em todo o Império Final. Perdoe-me, Jastes disse. Ellen olhou o homem nos olhos. Eu te perdoo, ele disse, em voz baixa. Em seguida, num golpe fluido, ele sacou a espada e separou a cabeça de Jastes do pescoço. Mas meu reino não. Vena encarou perplexa quando o cadáver foi ao chão. Os soldados de Jastes berraram, sacando as armas. Ellen virou-se, seu rosto sério, e ergueu a ponta de sua espada sangrenta para eles. Acham que essa execução foi um erro? Os guardas pararam. Não, milord, um deles finalmente disse, baixando os olhos. Ellen ajoelhou-se e limpou a espada na capa de Jastes. Considerando o que ele fez, foi uma melhor morte do que merecia. Ellen embainhou a espada outra vez. Mas era meu amigo. Enterre-no. Assim que terminarem, serão bem-vindos para viajar comigo a Terrace, ou podem voltar para casa. Escolham o que desejarem. Com isso, ele voltou para a floresta. Ven ficou parada, observando os guardas. Solenemente, avançaram para recolher o corpo. Ela acenou com a cabeça para o fantasma. Em seguida partiu atrás de Ellen, floresta dentro. Ela não foi muito longe, pois o encontrou sentado numa pedra logo adiante, encarando o chão. Uma chuva de cinzas havia começado, mas a maioria dos flocos ficara presa nas árvores, cobrindo as folhas como musgo.
Ellen, ela chamou. Ele ergueu o rosto, encarando a floresta. Não sei bem por que fiz isso, Ven. Ele falou, baixinho. Porque eu precisei ser aquele a fazer a justiça. Não sou nem rei. E mesmo assim, precisava ser feito. Eu senti, ainda sinto. Ela pousou a mão no ombro dele. Ele é o primeiro homem que matei, Ellen falou. Ele e eu tínhamos tantos sonhos. Aliar duas das casas imperiais mais poderosas, unindo Luthadel como nunca antes. Não teria sido um tratado de cobiça, mas uma aliança política verdadeira, pensada para ajudar a tornar a cidade um lugar melhor. Ele olhou para ela. Acho que entendo agora. Ven, como é para você? De certa forma, somos os dois facas, ferramentas. Não um para o outro, mas para este reino, para o povo. Ela o envolveu nos braços, puxando sua cabeça para o peito. Sinto muito, ela sussurrou. Precisava ser feito. Ele repetiu. A parte mais triste é que ele estava certo. Eu os abandonei também. Deveria ter tirado minha vida com essa espada. Você partiu por um bom motivo, Ellen. Vin falou. Partiu para proteger Luthadel, para que Strath não atacasse. E se os colos atacarem antes que Strath possa fazê-los? Talvez não façam isso, Vin falou. Não tem um líder. Talvez ataquem o exército de Strath em vez disso. Não. A voz de fantasma disse. Vin virou-se, vendo-o se aproximar através das árvores, com os olhos apertados contra a luz. Esse garoto queima estanho demais, ela pensou. Como assim? Ellen perguntou, virando-se. Fantasma baixou os olhos. Eles não vão atacar o exército de Strathel. Ele não estará mais lá. O que? Vin quis saber. Fantasma desviou o olhar, a vergonha estampada no rosto. Sou um covarde. Suas palavras ecoaram nos ouvidos dela. Você sabia, Ven falou. Você sabia que os colos atacariam. Fantasma assentiu. Isso é ridículo, Ellen falou. Não poderia saber que Jastes nos seguia. Não sabia, Fantasma disse, enquanto um montinho de cinzas caía de uma árvore atrás dele, estourando com o vento e balançando uma centena de flocos diferentes ao chão. Mas meu tio imaginou que Strath bateria em retirada e deixaria os colos atacarem a cidade. Por isso, Caesar decidiu nos mandar embora. Vin sentiu um arrepio. Achei a localização do Poço da Ascensão, Caesar disse, a norte, das montanhas de Terrace. Trevo te falou isso? Ellen disse. Fantasma sentiu. E você não me disse? Ellen questionou, erguendo-se. Ah, não. Fantasma fez uma pausa. Em seguida sacudiu a cabeça. Você ia querer voltar. Eu não queria morrer. El, desculpe. Sou um covarde. Ele se encolheu, olhando para a espada de Ellen, afastando-se. Ellen parou, como se percebesse que estava avançando para cima do garoto. Não vou te machucar, fantasma, ele falou. Apenas estou com pena de você. Fantasma baixou os olhos. Em seguida, despencou no chão, sentando-se, com as costas apoiadas num álamo. As batidas estão ficando mais suaves. Ellen, Vin sussurrou. Ele se virou-se. Caesar mentiu. O poço não fica a norte. O quê? Fica em Luthadel. Vin, isso é ridículo. Não o encontramos. Não, ela disse, com firmeza, erguendo-se e olhando para o sul, concentrando-se. Conseguiu sentir as batidas passando por ela, atraindo-a para o sul. O poço não pode ser a sul, Ellen falou. As lendas todas dizem que fica a norte, nas montanhas de Terrace. Vin sacudiu a cabeça, confusa. Está lá, ela falou. Sei disso. Não sei como, mas ele está lá. Ellen olhou para ela, em seguida assentiu com a cabeça, confiando em seus instintos. Ah, Caesar, ela pensou. Provavelmente teve boas intenções, mas talvez tenha condenado a todos nós. Se a cidade caísse nas mãos dos colos. Em quanto tempo poderíamos voltar? Ellen perguntou. Depende, ela retrucou. Ela perguntou. Em quanto tempo podemos voltar? Ellen perguntou. Depende, ela respondeu. Voltar? Fantasma perguntou, erguendo os olhos. Eles estão todos mortos. Disseram para eu te falar a verdade assim que chegássemos a Tethindwen. Assim vocês não se matariam escalando as montanhas no inverno à toa. Mas, quando o Trevo me falou, era também um adeus. Consegui ver nos seus olhos. Ele sabia que nunca me veria de novo. Ellen fez uma pausa, e Vin conseguiu enxergar um momento de incerteza nos seus olhos. Um lampejo de dor, de horror. Ela conhecia aquelas emoções, porque elas a atingiram ao mesmo tempo. Caesar, Brisa, Ham. Ellen agarrou o braço dela. Você precisa vir, Vin. Ele disse. Talvez haja sobreviventes, refugiados. Eles precisam de sua ajuda. Ela sentiu. A firmeza de sua mão, a determinação na voz, lhe deram forças. Fantasma e eu seguiremos, ele disse.
Vai nos custar apenas alguns dias de cavalgada forte, mas uma alumântica com peltre pode ir mais rápido que qualquer cavalo em longas distâncias. Não quero deixar você, ela sussurrou. Eu sei. Ainda era difícil. Como ela poderia partir e deixá-lo quando tinha acabado de redescobri-lo? Ainda assim, podia sentir o pulso da ascensão de forma ainda mais premente, agora que sabia de sua localização. E se algum de seus amigos havia sobrevivido ao ataque? Vince cerrou os dentes, em seguida abriu a bolsa e puxou o resto do pó de peltre. Engoliu-o com um gole de água de sua garrafinha, raspou a garganta na descida. Não é muito, ela pensou. Não vai me permitir usar o recurso de Peltre por tanto tempo. Eles estão todos mortos, o fantasma murmurou novamente. Vin virou-se. Os pulsos batiam, exigentes, do sul. Estou indo. Ellen, ela disse, por favor, faça isso por mim. Não durma durante a noite, quando as brumas estiverem lá fora. Viaje durante a noite, se puder, e mantenha-se atento. Fique de olho no aspecto das brumas. Acho que ele pode querer te machucar. Ele franziu a testa, mas assentiu. Vin avivou Peltre, em seguida partiu, correndo na direção da estrada. Meus apelos, meus ensinamentos, minhas objeções e até mesmo minhas traições foram todas inúteis. Ellen D. tem outros conselhos agora, que falam o que ele quer ouvir.